Boa tarde, ouvintes da Rádio Vale 99.1 FM. É com grande satisfação que ocupamos este espaço no Vale Notícias. Meia hora de entrevista, onde apresentamos trajetória de vida, experiências e perspectivas das pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Hoje vamos bater um papo com a psicóloga Deise Mora. Boa tarde, Deise. Tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada pelo convite para conversar um pouquinho com vocês nessa tarde. Eu queria começar perguntando para ti, tu é natural aqui de Cachoeira ou de outra região? Sim. Nasceu aqui, cachoeirense? Sim, sou de Cachoeira do Sul mesmo, minha família também, então tenho um carinho por Cachoeira, gosto daqui, me sinto bem aqui, né? Então vivi toda a minha vida aqui em Cachoeira do Sul. Como é que foi a tua infância? Foi sempre em Cachoeira ou por questões familiares, tu saiu da cidade, alguma ocasião? Não, sempre foi em Cachoeira. Minha infância foi muito tranquila, assim, uma infância que talvez hoje não seja, a gente não veja tanto, aquela infância de brincar na rua, né? Tinha vizinhança, então a gente passava muito tempo brincando, não tinha as telas como hoje a gente tem, né? As crianças hoje com telas talvez tenham, não vivam essa experiência que a gente vivia quando criança, né? De estar muito na rua, de estar muito brincando, passear nos parentes para fora, do interior, né? Ter essa vivência. Então a minha infância foi muito marcada por essas questões, assim, né? De qual região aqui Cachoeira tu morava? Eu morava no centro. Sempre no centro? Sempre no centro. O teu pai, tua mãe, sempre contigo? Irmãos, irmãs? Sim, uma família grande. E nós morávamos ali na Avenida Brasil, no centro, então temos aí, né, essa... Sempre gostei, né, dali, da onde eu morava, das pessoas com quem eu convivia, né, sempre muito bacana aquela vizinhança ali. Muita amizade ali nas redondezas? Sim, e família também morando próximo, então a gente tinha uma convivência, primos, né, uma família grande. Acho que isso aí também foi muito interessante na minha infância, porque eu venho de uma família muito grande, então tinha muitos primos, muitas pessoas, né? Hoje as famílias estão um pouquinho menores, talvez não tenham toda essa experiência também. O teu pai e tua mãe, qual era a profissão, o que eles faziam? O pai era policial civil, né? E a minha mãe era dona de casa, costureira, enfim. Então minha mãe vivia mais essa vida do lar, né? Enquanto meu pai trabalhava na polícia, né? Era policial. Essa questão do teu pai, por ser policial, acabava dando à família um certo receio de alguma coisa assim que pudesse acontecer com ele. Como é que foi isso? Eu acho que o pai, por ser policial, ele era alguém muito desconfiado, né? As pessoas se aproximavam da gente, assim, ele já ficava um pouco assim, né? Porque conhecia muitas coisas, porque tinha uma vivência, né? Aí da rua e tal. E eu me lembro que uma vez ele foi me levar para a escola, né? E ele não conhecia muito bem a minha professora, porque era a mãe que sempre me levava, enfim, deu acaso de aquele dia ele me levar. E a professora me encontrou no meio do caminho e me disse, vamos junto, não sei o quê, né? Me deu a mão, assim, eu fui indo com a prof. E ele ficou assim me espiando, vendo se realmente a gente ia chegar na escola, né? Então era uma vivência diferente, sempre também nos preparando para a vida. Olha, cuida isso, cuida aquilo, sempre muito no sentido de orientação, né? Porque... Mas também Cachoeira era mais tranquila, ou parecia mais tranquila? Como é que foi hoje? Eu acredito que sim, naquela época, né? Meu pai já é falecido há 11 anos, então antes disso também ele se aposentou há bastante tempo, né? E então eu acho que naquela época era um pouco mais tranquilo, sim. A gente ainda fala que hoje Cachoeira é tranquila, né? Não é uma cidade que seja, não dá para comparar com um grande centro, assim, nesse sentido, mas eu acredito que naquela época era um pouco mais do que hoje, né? Eu acho que sim, mas eu acho que em função do trabalho que era feito por ele tinha alguns receios, né, assim, com relação aos filhos, né? Uma proteção, inclusive, assim, com relação a amizades, sobre dormir na casa de alguém, isso era uma coisa que não acontecia, assim, ele era muito, né, de não permitir, a não ser na casa das primas, das pessoas muito próximas da gente, né, porque, enfim, tinha receios, assim, né, de que qualquer coisa pudesse acontecer, então, nesse sentido, eu vejo como proteção, assim, não é uma coisa... E como foi a questão, assim, já na adolescência, como é que foi uma adolescência mais contestadora, mais conformada? Como é que foi a tua adolescência? O que te lembra? Eu diria que tranquila, assim. Eu queria muito trabalhar, então com 16 anos
eu fiz um trabalho temporário numa loja, naquela época de Natal, final do ano, enfim, né? Então, já comecei bem cedo, assim, a querer, né, ter uma autonomia. Depois começou o período de aulas, né? Quando eu tinha 17 anos, já não pude continuar, porque eu teria que estudar à noite, era um pouco complicado, né, naquela época, então eu optei por deixar, assim, por manter os estudos, né, mas acredito que foi muito tranquila, bem focada nos estudos, né. Você estudava onde? Qual escola? No primeiro grau, eu cursei no Cândida, né, uma escola estadual, e o segundo grau, cursei no Borges. Então, eu tive essa vivência toda, né, no ensino público. E aí tu chegou ali nos 18 anos, né, teve que optar por uma carreira, uma profissão. Como é que foi essa opção? Tu já optou diretamente pela psicologia ou tu transitou em alguma outra área depois? Eu transitei em outra área, né, Jefferson? Na época eu cursei administração na UERGS, foi o primeiro curso. Eu sempre quis a psicologia, né, mas naquele momento meu irmão estava cursando direito, não tinha como fazer aqui, né? E então eu fui fazer, na época era desenvolvimento rural o curso, né? E gestão agroindustrial. Depois ele se tornou, a administração mudou um pouquinho a ênfase porque ele precisava se encaixar num conselho. E então eu fiz porque eu não queria ficar parada, eu queria seguir estudando, né? Talvez prestar algum concurso, alguma coisa assim. Então eu fui e comecei a gostar, inclusive, do curso, assim, né? Não era a minha primeira escolha, mas eu vejo que foi importante, assim, contribuiu bastante para a minha formação. Dentro desse período do curso, né, da UERGS, teve um momento que eu quis desistir, daí uma professora conversou comigo, olha, pensa bem e tal, me mostrou outras coisas, outras possibilidades, e aquilo me manteve também até eu finalizar ali o curso, né. Então eu fui cursar psicologia depois, um pouquinho mais tarde, né, que era o meu sonho realmente, então eu fui cursar um pouquinho depois, né. Mas foi válido. O curso foi aqui na UBRA? Foi aqui, sou da UBRA. Quando tu entrou no curso? Eu entrei em 2014. Então vai fazer 10 anos da sua formação. De quando eu entrei no curso, né, e formei um pouquinho depois. Desculpa, do meu ingresso no curso. Claro, eu sempre estudei coisas a respeito da psicologia, sempre gostava, sempre me interessava, quando eu via na televisão alguma coisa, alguma matéria sobre isso, né, e então foi bom, assim, foi um período bem aproveitado de formação, eu vejo que foi bem importante, né. Mas tem não sei se é uma sátira, que todo psicólogo ele acaba optando pela carreira para primeiro se entender. O que tem de verdade aí? Olha, eu digo assim, na verdade, assim, as pessoas têm essa ideia de que seja isso, né? Mas não é bem assim, a gente aprende muita coisa, claro que sim, né, mas a gente aprende para lidar de forma, né, com o outro, assim, para a gente mesmo a gente precisa também buscar o nosso tratamento. Então o psicólogo ele também deve fazer terapia, ele também deve buscar, né, o seu autoconhecimento, né. Mas claro que contribui, não tem coisas que a gente também aprende que vão facilitar muito o nosso processo mesmo, né. Mas se a pessoa pensar, eu vou lá cursar psicologia para me entender, então faça terapia que é mais barato, né. Se tu vai fazer com essa ênfase, não é o ideal é fazer, não, realmente eu quero trabalhar com isso, eu gosto, né, de escutar pessoas, eu gosto de ajudar, eu gosto de fazer, aí sim. Mas não deixa de ter um pouco, assim, vamos dizer assim, de descobrir o mundo e o seu mundo. Claro que sim, de conhecer várias questões do comportamento humano, da mente humana, né, isso sim, sem dúvida alguma, agrega muito, né, mas realmente o nosso objetivo de trabalhar, de viver em função disso, né, de e aí, como é que foi a tua formação acadêmica na UBRA? Legal essa pergunta, Jefferson, porque assim, eu falo bastante isso com os meus alunos, né, que eu aproveitei muito o curso, no sentido assim, de aproveitar as oportunidades que o curso foi me apresentando, assim, de viver aquilo realmente com muito foco, com muita vontade, né, então, na administração eu tive isso, mas nem tanto, porque não era aquilo que eu queria tanto, assim, né, como a psicologia realmente foi algo que eu sempre gostei, eu me dediquei muito, então eu lia todos os textos com antecedência, eu chegava na aula já com as questões que eu tinha para fazer, né, se tinha algum projeto, alguma coisa acontecendo, as professoras me perguntavam, eu participava, eu estava sempre, em tudo que eu podia, eu estava metida, assim, no bom sentido de dizer, participando, fazendo, né, estágio, enfim, coisas voluntárias, então, nesse sentido, eu pude aproveitar muito e fazer uma coisa que eu acho muito importante, que é o networking, né, de tu já
se inserindo em alguns lugares, conhecendo gente, né? Então isso é muito importante. Eu vejo que isso é uma questão que me ajudou bastante quando eu saí da UBRA, quando eu saí, no dia que eu me formei, foi a festa, né, a solenidade, um sábado. Na sexta seguinte eu já tinha um paciente agendado. Quer dizer, eu não... E desde lá nunca mais parei, né? Porque realmente eu ia nos lugares, eu colocava a cara mesmo, me chamavam para uma palestra, eu ia. Então tudo isso foi contribuindo e agregando bastante para o meu conhecimento, depois para a vida profissional. Sim, porque muitos que assim, passam pela vida acadêmica acabam acreditando e a sua profissão começa depois da formatura, quando na verdade essa inserção é que permite o início da vida profissional posterior. Eu digo sempre também para os meus alunos o seguinte: a vida profissional de vocês começou hoje, no dia que vocês pisaram na universidade, porque os colegas são a gente está ali naquela vitrine, está todo mundo nos observando, né? Então, quem são os pacientes que a gente vai receber, os primeiros? São indicações de colegas, de professores, né? São as pessoas que conhecem qual é o nosso trabalho. Então, nesse sentido, eu sempre tive isso, e mais para o final da faculdade fui me dando mais conta disso, de que a gente precisava ter uma postura ali dentro, né? Uma atuação também muito pautada em várias questões éticas, e fazendo sempre o melhor. Eu acho que a gente tem que buscar fazer as coisas com excelência nesse sentido, assim, né? De fazer o melhor, porque, né, tu está prestando um atendimento, tu está fazendo alguma coisa por alguém. Então, eu vejo que é muito por aí, assim. Ainda nessa tua experiência e prática profissional, depois tu fez algum outro curso? Como que foi? Sim, eu fiz algumas especializações, né, na área de saúde mental e na área de gestão de pessoas, que complementavam um pouquinho lá da administração. Então, foi as minhas formações, assim, né. Não cheguei ainda a fazer mestrado, estou pensando nisso, mas ainda não tive tempo, porque nesse meio tempo assumi a coordenação do curso, né. A docência eu comecei em 2022, e desde o ano passado a coordenação do curso, então isso me tomou também um tempo, então não avancei. Mas são áreas que eu gosto, que me interessam, então já penso fazer outras formações também, né, não parar. E da vida, fora da vida profissional, né, a gente sempre tem experiências do nosso cotidiano. Essas experiências que a gente adquire, não só, por exemplo, estando no nosso lugar, mas às vezes até viajando, sei lá, fazer um congresso, ir em um congresso, ou mesmo a passeio. Essas experiências para ti e para a tua profissão, como é que tu vê essas andanças pelo mundo, o que isso te impacta? Eu acho que agrega muito, né? Eu acho que em todos os aspectos, assim. Claro, a gente falou bastante da vida profissional, e aí eu penso nos congressos, por exemplo, que tu falou, né? A riqueza que é a gente poder também sair um pouco da caixinha, ir para um lugar diferente, conhecer o que está sendo feito na tua área, enfim. Eu acho que tudo isso são experiências que contribuem muito para nós, né? Para a nossa vivência, para a nossa vida profissional. E assim uma viagem, assim alguma coisa que tu vai fazer mesmo de lazer, né? Eu acho que tudo isso é tão bom, é tão útil, né? É tão importante e faz a gente crescer, não só como profissional, mas como pessoa também, né? Ajuda muito nesse aspecto também da tua vivência, da tua experiência, de conhecer mundo, né? De ter uma visão diferente. Quando tu sai, assim, não só aqui ou em outros lugares, tu tenta desligar eu vou chamar de modo psicólogo, ou tu acaba, sei lá, num restaurante, às vezes uma criança de renda, tu observa ou tu tenta... As pessoas às vezes pensam que a gente está sempre analisando, né? Exato. Tem essa questão assim, mas eu acho que não, assim, a gente se desliga, é claro. É claro que tem coisas que a gente observa com um olhar um pouco mais apurado, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que o psicólogo ele também tem uma empatia, ele tem uma compreensão, assim, de que, bom, eu posso olhar para essa situação de duas formas. Uma criança fazendo uma birra, né, num lugar, num restaurante. Eu posso olhar para isso como um comportamento, como todo mundo vai julgar aquela criança, aquela mãe, enfim, ou como o que está acontecendo naquele dia, naquela família, naquela situação, né. Eu posso ter também esse direito de não saber o que se passa e não julgar, né. Então, mas é óbvio que a gente tem um olhar diferente em algumas situações, em alguns aspectos, né, que não é o mesmo olhar de 10 ou 15 ou 20 anos atrás, né? Ele é um olhar mais apurado nesse sentido de perceber algumas questões, né? Mas eu procuro no meu momento de lazer, nos momentos que eu não estou trabalhando, eu me desligo mesmo, assim, eu fico muito, né, off de tudo isso, assim, eu procuro não fazer nenhuma análise, porque não é o meu momento de trabalho, é o meu momento de estar ali, né, vivendo a vida, de fazendo alguma coisa, então
Nesse ponto eu me desligo mesmo, consigo deixar de lado. Vamos para um breve intervalo, retornamos após os comerciais. Estamos de volta com o Vale Compartilhar. Meia hora de entrevista, onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas das pessoas que fazem diferença na comunidade cachoeirense. Falou aí da tua trajetória profissional. Como é que é morar em Cachoeira? Qual é o teu cotidiano? Tu pratica algum esporte, alguma atividade para desopilar? Claro. Eu gosto de morar em Cachoeira, né? Não sou aquela pessoa, coloca os defeitos na cidade, não. Eu gosto da vida pacata que Cachoeira oferece, né? Embora falte algumas questões de entretenimento, de cultura, talvez, em alguns momentos. Mas eu gosto dessa rotina, assim, de estar perto, né? De poder se deslocar muito rapidamente. Então, isso para mim é muito importante. Eu não conseguiria morar numa cidade onde eu levasse 2 horas para ir para o trabalho, né? Não seria legal. Então eu gosto disso de caminhar, de transitar pelo centro da cidade, eu tenho minhas rotinas, assim, no sábado de manhã eu vou na feira, né, então acho que isso é uma coisa da cidade que é bacana, assim, das rotinas que a gente tem, né. Venho a pé para o trabalho algumas vezes, né, quando eu tô aqui fora, então acho isso muito legal, a gente conhecer as pessoas, de cumprimentar, de conversar um pouquinho naquela correria que a gente tem do dia a dia, né. E eu procuro, em relação à segunda pergunta dos esportes, né, eu gosto muito da corrida, participo, né, de algumas atividades, de rústicas e tudo. Então, o meu esporte hoje é esse. Eu não sou muito da academia, não vou porque vou obrigada, mas não curto muito. Eu gosto do esporte ao ar livre, né? Então, às vezes eu consigo ir durante um horáriozinho bem cedo, 6, 7 horas da manhã, enfim, eu faço a minha atividade, vou mantendo assim, porque é algo que me ajuda muito com o estresse, com tudo isso, né, com a rotina que a gente tem puxada, assim, na semana, eu vejo que a atividade física, ela é como se a gente aliviasse tudo isso, né, ela nos ajuda muito. Então eu sou adepta dessa questão da corrida, é o que eu gosto de fazer. Mas e como é que é essa corrida? Agora eu fiquei até interessado no sentido, assim, quantos quilômetros por dia? Aquele o power? Olha, agora que eu tô voltando, eu tive uma lesão no ano passado, então demorei muito a me recuperar, enfim. Então, agora que eu tô retomando, é devagar, é 3, 4 quilômetros por dia, saca? Que eu devagar. Esse é o lento. Mas antes eu tinha uma rotina um pouco maior, assim, de fazer 6, 7 quilômetros. Quando eu corria, assim, no final de semana dava um gás, uma vez fazia 10, 15. Então, o máximo que eu corri foi 21 quilômetros, foi uma meia maratona. Depois. Mas você já chegou a competir uma meia maratona? Já participei em 2023 em Santa Maria, uma meia maratona, que era meu sonho fazer a meia maratona. Então, me preparei para isso, fiz, né? Depois, mantive esse foco. Não sei se um dia eu vou chegar a fazer 42. Acho legal quem faz, mas assim, era o meu sonho fazer 21 e eu fiz. Pronto. E o que eu gosto da corrida é isso, assim, é esses 5, 6, 7 quilômetros que a gente faz aí no dia a dia, que já ajuda muito, né? Que já alivia, assim, o estresse. Então, o meu objetivo é esse, não é competição, mas é manter-se bem, manter-se saudável com a atividade física. Incentivo bastante também os não conscientes a fazer isso. Acho que ajuda muito na saúde mental da gente quando a gente tem uma atividade. Me diz uma coisa, e a questão da família, a questão familiar, ela também se envolve em esporte? Não. Meu filho mais velho gosta muito de academia. Ele é muito regrado nisso. Mas é o único. Então, ele é um guri que vai pra academia, que já tá, né? Que idade ele tem? Tem 18. E tu tem ele só? Não, eu tenho um de 10 anos também, pequeno, então. O Davi, que é o mais velho, né? Ele já curte essa questão. Uma época a gente fez Muay Thai juntos, enfim, né? Então ele já até muito mais disciplinado que eu. Ele vai quase todos os dias na academia. Eu, em função do trabalho, da rotina um pouco mais pesada, eu acabo conseguindo, às vezes, 2 vezes por semana, e olha lá, quando consigo, né? Atualmente realizar. Mas é muito bom. Acho que para todo mundo é uma coisa assim que
Se a gente quer envelhecer com saúde, envelhecer bem, a gente precisa dar uma atenção para esse tópico, né, Jefferson? Claro, daí tem que conciliar, então, essa tua atividade com o teu consultório, com a coordenação da curso de psicologia da UBRA, com outras atividades, ir ao mercado, ir no restaurante, comprar numa loja, esse cotidiano, assim. A minha rotina ela é uma rotina bem exaustiva, né? Eu trabalho quase 40 horas na universidade, então entre dar aula, coordenação e dentro da universidade algumas ocupações que eu tenho, né? Que é, por exemplo, eu dou uma assessoria no NADI, que é o Núcleo ao Discente, né? De apoio ao discente. Então, é um horário que eu tô lá para qualquer aluno que tiver qualquer problema, eu atendo, enfim. Então, eu tenho quase 40 horas lá na universidade, né? O que me exige bastante. E aí tenho também um tanto, né? Quarta e quinta, por exemplo, que são dias cheios aqui de consultório, e sexta à tarde também. Então, é quase 60 horas, né? É uma rotina bem puxada. Mas, mesmo assim, eu preciso, se eu quiser me organizar com atividade física, eu sei que tem que ser muito cedo de manhã, né? Porque à tarde e à noite eu já não consigo. Então, minha rotina é muito tomada pelo trabalho, mas mesmo assim eu sempre procuro, né, Jefferson, ter um momento assim, em alguns momentos sair para tomar um café com alguma amiga, eu sempre preservo muito isso, o meu momento de fazer alguma coisa para mim, porque eu vejo que isso é muito importante, senão a gente adoece, a gente também não aproveita, né? Então, procuro preservar também os momentos de relaxar, de ficar, de ler um livro que eu gosto muito, né? De fazer os meus rituais, as minhas rotinas, assim, que são importantes. E até porque cachoeira, ao permitir isso, né? No sentido de ter mais tempo, né? Se a gente também só ocupar com o trabalho, a gente acaba perdendo qualidade de vida. Assim. Claro. Não, tá certo. A gente tem que ter um equilíbrio em tudo isso, né, Jefferson? E eu que trabalho com saúde mental, tenho que ter um cuidado ainda maior com essas questões, né? Então eu trabalho por aquilo que eu acho que seja o meu limite, assim, eu sei que eu consigo dar conta dessa situação, eu percebo que, né, tá tudo bem assim, né? Eu gosto dessa dinâmica de trabalhar bastante, então para mim me faz bem, né? Mas se eu percebo que não chega algum momento eu tô muito sobrecarregada, eu diminuo um pouco o ritmo aqui no consultório, que eu sei que aqui eu consigo, né, mexer, então eu vou equilibrando, assim, porque não adianta a gente também dar um foco só numa área da vida que não vai ser bom, de repente, né, vai ser extenuante, então a gente tem esse cuidado, assim, né. Olhando para trás, assim, da tua trajetória, das tuas experiências, como é que tu vê questões positivas, questões que tu mudaria, ou mesmo os erros permaneceriam, como é que tu vê essa parte? Olha, eu assim, né, Jefferson, eu tenho bastante orgulho da minha história e da minha trajetória, né. Talvez, naquele momento que eu optei por fazer uma universidade aqui, que não era bem o que eu queria fazer, né, talvez eu poderia ter feito isso diferente, já ter buscado talvez fora de Cachoeira, enfim. A gente fica sempre pensando: "Ai, e se eu fizesse tal coisa, o que que seria, como é que seria", né. Mas a verdade é que talvez naquele momento eu não enxerguei outra possibilidade, foi o que eu consegui fazer. Então eu penso assim: "Bom, o que deu pra fazer foi bem feito, foi o que eu consegui no momento, né". Não me cobro tanto nesse sentido. Então, acho que por aí tá tudo certo, assim, foi as escolhas que eu fiz me trouxeram até aqui, né. Então, sou bem feliz com essas escolhas, né. Acho que é isso, assim, a gente poder olhar pra nossa história também com paciência, com carinho, com, né, considerando o que que foi possível fazer, o que que não foi possível fazer, né. Então, sou bem tranquila em relação a tudo isso, né. E para os jovens, tanto o teu filho, maior, de 10 anos, como de maneira geral, assim, como é que tu poderia, palavras que poderia, né, dizer para eles, assim, sobre essa questão de trajetória, né, experiência? Eu acho assim, né, Jefferson, que a gente sempre poder olhar para as histórias das pessoas que vieram antes da gente. Eu acho que isso é muito importante, assim, a gente ver os pais, avós, enfim, as pessoas que foram significativas para a gente poder olhar para essa história, poder aprender com os mais velhos. Eu acho que isso é muito legal, é muito bacana. O jovem às vezes tem essa ideia, eu sei tudo, eu não quero saber, enfim, né? Tem um discurso assim. E poder, eu acho também, se esforçar muito, batalhar muito pelo espaço que ele quer atingir, que ele quer conquistar. Eu acho que o jovem hoje é isso, assim, e o mercado ele está bastante competitivo e a gente precisa também correr atrás de muita coisa, né? Eu acho que é por aí, assim, que os jovens se dediquem, se esforcem, busquem mudar a realidade deles,
busquem os sonhos que eles têm. Acho que essa é a grande mensagem, assim, né? Que a gente pode correr atrás, talvez alguns terão que correr atrás muito mais do que outros, né? De acordo com a realidade, assim, cada um. Mas que a gente precisa batalhar por aquilo que a gente quer, né? Ninguém vai fazer isso pela gente, senão a gente mesmo. Perfeito, te agradeço, né, essa entrevista, essas palavras. É sempre importante, né, a gente ressaltar essas questões que tu traz. Teria alguma palavra para finalizar? Quero agradecer, primeiramente, né, essa oportunidade de conversar. Então, fico meu muito obrigado e estou à disposição sempre que precisarem, sempre que quiserem falar sobre saúde mental, sobre vida, sobre psicologia. Fico muito agradecida, Gerson. Perfeito. Assim encerramos essa conversa, esse bate-papo no Vale Compartilhar, onde apresentamos trajetórias de vida, experiências e perspectivas de pessoas que fazem diferença na comunidade cafeerense. Tenham todos uma boa semana e até a próxima quarta, das 13h30 às 14 horas, aqui na Rádio Vale 99.1 FM. Voltamos ao estúdio com o Protásio. Obrigado, Eise, e tenham todos uma boa tarde.